Bem, vamos lá, galera. Sociedade feudal. Ó, a sociedade feudal, reparem de novo, ao século IX ao século XI, ela é considerada estamental. Estamental, em tese, é uma sociedade que não tem mobilidade social, onde uns nascem para rezar, nesse caso o clero, que é a nobreza clerical, outros nascem para guerrear, nesse caso a nobreza palaciana, e outros nascem para trabalhar, nesse caso os servos. O servo poderia ser do clero? Não. O clero poderia ser servo? Não. O nobre poderia ser do clero? Poderia. Mas o nobre poderia ser servo? Não. Então a sociedade é estamental. Ela praticamente não tem muita mobilidade social. Aí convencionou-se criar uma pirâmide. Pirâmide, na verdade, tem no Egito. Mas convencionou-se criar uma pirâmide, eu usei aqui como referência, só para a gente ver algumas questões aqui que podem ser importantes. E nessa eu coloquei uma pirâmide mais interessante, porque ela tem variações dos grupos, né? Lembrando que o grupo de cima da pirâmide está associado ao clero, o grupo do meio está associado à nobreza e o grupo de baixo está associado a trabalhadores. Neste caso, principalmente servos, beleza? Ou o que a pirâmide chamou aqui de povo, beleza? Aí você tem lá a realeza, né? E você tem lá a alta nobreza e o alto clero. Repare que essa pirâmide é mais interessante porque ela já coloca a realeza junto ao clero. Nas outras pirâmides que você estudou, geralmente tem lá clero, nobreza e servos. Mas a realeza está junto ao clero, até porque muitas das vezes o próprio rei era um indicado do clero, ou o próprio clero é que ajudava muito na administração do rei. É o que a gente chama de reis divinos, né? Ou reis sagrados. Pra vocês terem uma ideia, na Idade Média, o próprio Clovis, que eu citei do Império Merovingio de Carlos Magno, está nos reis taumaturgos. A Igreja Católica transferia para eles, fazia um ritual ali de coroação, transferia para eles poder e eles tocavam nas pessoas e as pessoas achavam que se curavam. Então o rei tinha um caráter quase sacerdotal. Essa frase é do Mark Bloch na obra Os Reis Taumaturgos. O rei tinha um caráter quase que sacerdotal. Então aqui é interessante o rei estar no topo da pirâmide. Na parte mais baixa, nós tínhamos lá a nobreza média, né, que é a nobreza média, porque a alta nobreza, geralmente vinculada ao clero, eram os cavaleiros medievais. Aqui também tinha cavaleiros, que era da nobreza média, já está na parte um pouco mais baixa, que era a nobreza urbana, né? Uma nobreza ali que ela era também do campo, mas ela também tinha vínculos com a cidade. Isso também eu achei interessante nessa pirâmide, porque já quebra um pouco. Tudo bem, a sociedade é agrária, a sociedade estamental, você já tem um cara ali de uma nobreza média, uma pirâmide um pouco mais inteligente do que colocar só nobreza. Aí tem lá a elite acima, né? Que a gente chama de sociedade de corte, está acima, e abaixo você tinha outros grupos sociais que são colocados aí. Então, na parte mais baixa da pirâmide, nós temos grupos sociais. E aqui é legal colocar assim, camponeses como grupos modestos, não necessariamente como servos. É colocado servos, é colocado artesãos, né? Então tinha aqui moleiros. Tinha vários grupos e marginalizados. Muitas das vezes os marginalizados eram estrangeiros, né, na maioria das vezes, ou eram pessoas que tinham crenças diferentes da crença do feudo. Suponhamos que o feudo tivesse tradição mais cristã, católica. Se o cara é muçulmano, ele é marginalizado. Então tinha grupos de excluídos sociais numa situação pior do que a do servo, ou do que do camponês mais simples, ou do que o artesão, ou daquele cara que trabalhava nas pequenas cidades com outros ofícios. Isso é importante, porque são pessoas que trabalham, mas não generalizou só em servos. Então nós temos uma pirâmide um pouco mais plural, que mostra a sociedade estamental, mas mostra outros níveis de trabalho. Está um pouco mais próximo da realidade do século IX e XI do que da realidade que às vezes é colocada de forma vulgar para o professor ou para o livro didático. Beleza. E o que sustentava essa sociedade como estamental? A ideologia da Igreja Católica, principalmente baseada em Santo Agostinho, a ideia de que uns nascem para rezar, uns nascem para guerrear, uns nascem para trabalhar, é uma ideia do século XI, de um abade. Mas esse abade é agostiniano, que acredita na predestinação. Olha só, mas todas as pessoas obedeciam essa ordem social? Né? Guerrear, rezar, guerrear e trabalhar? Não. É aí que vão surgir, dentro do feudo, vocês lembram que tinha o manso senhorio da Corvéia, você tinha o manso servil, que é exatamente quando o servo trabalhava na talha, você tinha os mansos comunais, é o lugar das revoltas. É nos mansos comunais que, por exemplo, tinha revolta de mulheres que não aceitavam a condição de inferioridade imposta pela tradição judaico-cristã e se rebelavam. E essas mulheres muitas vezes usavam máscaras, matavam nobres, se rebelavam contra nobres e não cumpriam com as funções sociais. Então, não é estilo a Fiona, né, no Shrek, ele que brinca com essa imagem de Idade Média, nos contos de fada, mas existiam revoltas camponesas, revoltas de mulheres nos mansos comunais.
Você tinha revoltas de pessoas da baixa nobreza ou da média nobreza. Vocês viram que tem a alta nobreza e tem a média nobreza. Quem assistir, por exemplo, o próprio filme Robin Hood, é uma representação dessas revoltas, de grupos que iam lutar, lutavam pela igreja, mas depois percebiam que a própria igreja poderia estar se beneficiando dessas suas lutas e eles se rebelavam. Então você tinha revoltas da nobreza, também acontecia ali nos mansos comunais, nas comunas, por isso tem aquela ideia de revolta como comunas. Você tem o cara que é do baixo clero, porque se o alto clero está lá em cima, o cara que é do baixo clero, ele opta por estar junto com os grupos mais pobres, com os grupos populares, e se simpatiza por isso. E aí, quando for já na crise feudal, que surgir lá São Francisco de Assis, ele é um cara que é do alto clero, mas tem vínculos com o baixo clero, e por ter vínculos com o baixo clero, ele consegue estimular revoltas. Então, essas revoltas também aconteciam. E as mulheres eram entendidas pela Igreja Católica como, Alessandro, se elas se rebelassem, como bruxas. Por isso que os contos de fadas vão trabalhar muito com essa perspectiva da bruxa ou do bruxo, estilo Mago Merlin, né, que o Shrek também brinca, porque eles são pessoas que quebram a estrutura feudal. E um grupo muito importante que cai muito no vestibular são os vilões. Vilões é um cara que geralmente era judeu, mas que ele tinha tradições romanas. E com as invasões bárbaras, ele conseguiu manter suas terras. Só como os bárbaros invadiram no seu entorno, os bárbaros não aceitavam ele como nobre. Então o vilão tinha terra, o que daria para ele uma condição de livre, mas ele não era aceito com vínculos de nobreza. Como ele tinha terra e não era aceito como vínculo de nobreza, então ele acabava se rebelando na sociedade. Então, por exemplo, a igreja falava, todos não podem comercializar. O vilão era judeu, ele não é católico. Ele falava, eu vou comercializar em boas. Ah, mas a igreja católica proíbe. O que eu tenho com isso? Então, quando a igreja católica falava, o abade, no século XI, falou, uns nascem para rezar, uns nascem para guerrear, outros nascem para trabalhar, o vilão falou, eu nasci para ser esperto, eu nasci para comercializar, eu nasci para ganhar dinheiro com o câmbio, eu nasci para ser o homem da bolsa, né, que tem no livro do Jacques Legoff, A Bolsa e a Vida, e ó, você está precisando de quê? Eu estou precisando de uma poção mágica, eu como vilão te entrego. O vilão era estilo Rumpelstiltskin, né, lá do Shrek, do Once Upon a Time, é aquele cara que tinha a possibilidade de tentar comercializar, mesmo que a sociedade contrariasse isso, a sociedade cristã católica, na ideia do teocentrismo. Então, o papel do vilão ele é extremamente relevante porque ele não obedece à ordem feudal. Beleza? Bem, religião e religiosidade no mundo feudal. Religião e religiosidade no mundo feudal. Veja bem. É muito comum o professor falar assim, é o teocentrismo, Deus como sendo o universo. E usa a frase, inclusive, uns nascem para rezar, uns nascem para trabalhar, uns nascem para guerrear. Beleza. Esse professor está se referindo ao século IX e principalmente o XI, que é onde nasce essa frase. E a perspectiva de Santo Agostinho, né, da patrística, que é aquela perspectiva da predestinação. Beleza. Mas a Igreja Católica tem poder desde sempre? A Igreja Católica é tão forte assim no feudalismo? Depende. Do século IX ao XI, eu tenho para mim que no mundo feudal ocidental, ela tem uma influência muito grande. Isso é muito difícil de ser alcançado. São 600 anos para isso acontecer. 600. É muito tempo. E como que a igreja vai adquirindo esse prestígio ou esse poder? Com muita dificuldade. Por exemplo, na briga entre bárbaros, que a maioria eram politeístas, e a igreja que era monoteísta. O que a igreja tenta fazer para tentar catequizar os bárbaros? Tentar fazer com que os bárbaros aceitem a igreja católica, tentar um sincretismo, uma mistura religiosa. O que a igreja faz? A igreja cria, por exemplo, os santos. E aí os santos e os santinhos, com imagens, a igreja procura, principalmente nas crianças, que eram crianças bárbaras, crianças germanas, crianças vikings, ou crianças até muçulmanas, mas muçulmano era bem mais difícil, porque muçulmano é monoteísta. A igreja tentava impor o cristianismo gradativamente para essas crianças, criando santos de vários lugares da Europa. Então, em vários lugares da Europa, você tinha um santo para isso, santo para aquilo, você tinha santo para quase tudo, com características, inclusive, físicas nas imagens, semelhantes à cultura daquela região. Olha só, mas então os politeístas e os bárbaros que influenciaram a mudança da igreja, ou a igreja que manipulou eles? É difícil essa palavra manipulou, existe uma mistura religiosa aí, que ela vai ser diferente em cada um dos lugares da Europa. Mas existe uma briga entre monoteístas e politeístas. E quando a igreja encara um monoteísta, a igreja cristã católica, ela encara um monoteísta. Monoteísta contra... Aí é pancada. Aí é cruzadas, aí é perseguição aos judeus, dizendo que os judeus são mercenários. Porque quando envolve cristianismo, judaísmo e igreja muçulmana, é muito difícil a conversão. Um judeu se converter a católico é até possível, no final da Idade Média e Idade Moderna. Ele era chamado de cristão novo.
O muçulmano se converter a católico é quase impossível. Eu diria que é praticamente impossível. Então, você tem que criar argumentos para matar os muçulmanos. Essa vai ser uma das bases da Jihad, que é a invasão que ocorre no século VII, século VIII, da região ibérica, que é a guerra dos muçulmanos contra os cristãos, e posteriormente as cruzadas, que a gente vai ver nas próximas aulas, que é a briga exatamente o contrário de cristãos contra muçulmanos. Coroação de reis bárbaros. Eu até coloquei aqui um quadro clássico, no ano 800 depois de Cristo, que é a coroação de Carlos Magno. Como eu disse, Clovis no Império Merovingio e Carlos Magno no Carolíngio foram coroados pela Igreja Católica. Isso acontece desde a queda do Império Romano. Na queda do Império Romano, houve uma cristianização do Império Romano. Com Clovis, houve uma cristianização do Império Merovingio. Com Carlos Magno, há uma cristianização do Império Carolíngio. Carlos Magno, que era bárbaro, franco, de tradições germânicas. Por que a Igreja coroa Carlos Magno? Porque ela sabe que se ela coroar Carlos Magno, todo o Império poderá ser cristão. Então ela ganha mais afeição dos bárbaros, ela ganha mais afeição daqueles povos que eram povos anticristãos, porque ela coroou o seu grande líder. Então essa coroação do grande líder potencializa isso para a própria Igreja Católica, e isso é muito importante. Beleza? Fator determinante para a ascensão da Igreja Católica, para aquela ideia de que a Igreja Católica consegue dominar a cultura, que a Igreja Católica tem acesso à leitura de Platão, Sócrates, Aristóteles, referências a Parmênides, Pitágoras, que a Igreja Católica tem acesso ao conhecimento, que inclusive na próxima aula a gente vai destacar bem o nome da Rosa. Como é que é esse domínio da Igreja Católica? Esse domínio da Igreja Católica ela se dá com Carlos Magno. Carlos Magno é coroado pela Igreja Católica, mas em troca ele vai investir na educação do clero. O clero vai ter acesso à leitura e a capacidade intelectual do clero vai aumentar muito com o contato com obras, que são obras clássicas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, para o clero se educar. Carlos Magno vai investir na educação específica do clero no Renascimento, chamado Renascimento Carolíngio, século IX. Renascimento provocado por Carlos Magno. Aí a igreja vai ter um poderio impressionante. Aí é verdade. E aí os missionários da igreja, que é os Missi Dominici, quase que uma pré-missão jesuíta, eles partem para divulgar o nome de Carlos Magno e para divulgar o catolicismo e o cristianismo. Quando eles divulgam Carlos Magno e o catolicismo, qual dos dois é mortal? Carlos Magno ou o catolicismo? Carlos Magno pode morrer e pode, inclusive, seus netos ficarem brigando pela Europa, no Tratado de Verdun. A influência da Igreja Católica não morre. Então, a partir desse momento, a Igreja Católica exerce uma influência muito grande mesmo, com missionários da Igreja que difundem as ideias da Igreja associadas à política, mas o político morre. A influência política da Igreja não. Aí a Igreja passa a ter uma influência muito grande na Idade Média, as pessoas vão falar que a Igreja é a grande senhora feudal, é a grande detentora de terras, que ela também tem os cavaleiros, cavaleiros dos hospitalários, cavaleiros dos templários, tem os principais cavaleiros, mas mais do que isso, ela tem a capacidade de leitura e a capacidade intelectual. E com a capacidade intelectual do clero, aí o clero vai exercer uma influência muito grande na sociedade mesmo e vai querer propor o teocentrismo, onde uns vão nascer para rezar, outros para guerrear e outros para trabalhar. Aí a influência do clero é muito grande através das artes, através da música, através da sua capacidade intelectual. Beleza? Bem, a política feudal. A política feudal é considerada no livro didático como descentralizada. Mas eu também insistiria no século IX e XI, de novo, porque você percebeu que do século III, queda do Império Romano, passando pela queda do Império Merovingio, com o golpe de Estado do próprio Império Carolíngio, passando pelas invasões do Império Carolíngio com os vikings e a rivalidade entre os netos de Carlos Magno, demora muito para a política ficar descentralizada. Ela só vai ficar descentralizada no século IX, com o Tratado de Verdun. E quando acontece no século IX essa descentralização, e as guerras são muito constantes, então você tem guerra do século III até o IX. Guerra, 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 guerra. Quem vai ser o principal personagem dessas guerras? A principal instituição da Idade Média, os cavaleiros. E esses cavaleiros têm que se proteger. E para esses cavaleiros se protegerem, um dos primeiros que distribui terra é o próprio Clovis, Império Merovingio, mas o primeiro que fala assim, eu sou o rei e eu sou o suzerano. Você é meu vassalo, existe um ritual, geralmente coordenado pela igreja, ou um ritual quase sagrado, é transmitido uma aliança, às vezes é transmitido um beijo na boca, o ritual chamava Beneficium ou homenagem, onde através do beijo na boca, da aliança, da troca de sangue, os famosos pactos de sangue, ou da troca de brasões, dois nobres, e o processo só ocorre entre nobres, tem nada a ver com servo,
O nobre que doa a terra é o suzerano, aquele que recebe a terra é o vassalo. O que o suzerano deve para o seu vassalo? O suzerano deve para o seu vassalo uma proteção militar, beleza, uma segurança, de relação de fidelidade, são os famosos laços de honra e fidelidade. Os germanos chamavam isso de comitatus, que é essa tradição de honra e fidelidade entre nobres, beleza. Mas quem deve proteção militar mesmo ao seu suzerano, que geralmente era o rei, são os vassalos. Então o rei está por todos, porque o rei é na guerra, mas todos estão por um, que é até bastante utilizado isso naquela coisa do rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda, que tudo bem que aquilo já mostra mais final da Idade Média para moderna, já é mais moderno do que período medieval, mas a frase é muito emblemática para a suzerania e vassalagem, porque o rei está por todos, mas todos estão pela segurança do rei, pela proteção do rei. E aí o cavaleiro, a proteção das terras e a segurança militar são marcas da suzerania e vassalagem, onde a tradição era oral, através dos costumes, que é o que a gente chama de laços de honra e fidelidade que marca o processo de suzerania e vassalagem. Qual que é o grande objetivo? Não morrer. Porque se do século III até o IX você está tendo guerra, você tem que ter proteção militar. E para você ter proteção militar, você tem que fazer laços de sangue, que às vezes eram feitos entre o casamento entre os filhos, às vezes eram feitos entre beijo na boca, naquela época não tinha esse caráter atual da contemporaneidade, era beijo na boca entre dois homens, porque a saliva representava a união, sangue representava a união, a aliança representava a união, era quase como um casamento, mas às vezes tinha um casamento mesmo também entre os filhos para representar o processo de suzerania e vassalagem, que é um processo de proteção. Na imagem aí é colocada aí as obrigações, os deveres do vassalo, né, e os deveres do suzerano, onde vocês vão perceber que o vassalo sempre vai dever proteção militar e um certo cuidado com as terras do seu suzerano. E por sua vez também o suzerano sempre tem que estar ali presente, associado aos problemas do vassalo. E aí você tem o processo de suzerania e vassalagem. Então veja bem, se o rei fosse atacado e esse rei tivesse vários vassalos, tivesse 15 vassalos, os 15 vassalos protegem o rei. E se o rei ficar sendo atacado o tempo inteiro, aí em vez de descentralizar e as terras irem para a mão dos senhores feudais, pode ser que centralize, porque o rei sempre é suzerano. Alessandro, mas eu sou um vassalo. Se eu sou um vassalo, eu tenho a condição de vassalagem, sou um vassalo, eu tenho o rei João, que é o meu suzerano. Eu, na condição de vassalo, posso ser suzerano de alguém? Pode. Eu posso criar um vínculo de amizade, que eu sou vassalo de João, mas eu acabo, na condição, mesmo sendo vassalo de João, eu sou suzerano de Pedro. E Pedro, por sua vez, ele acaba tendo uma condição de meu vassalo, mas Pedro passa a ser suzerano de outro. Então você cria uma relação em cadeia. E nessa relação em cadeia, a proteção militar é muito grande. Para quê? Para garantir uma coisa que na Idade Média não tinha, que é paz militar. Porque do século III até o século IX é guerra sobre guerra, e por isso que muitas pessoas gostam de filme da Idade Média, porque é um filme pautado pela violência e guerra o tempo inteiro no período medieval. Beleza? Na próxima aula a gente já vem com crise da Idade Média, né? É o crise do feudalismo ocidental, para a gente trabalhar alguns aspectos bem relevantes. Beleza? Um abraço para vocês.